Olá, estudantes! Sou a professora Gisele. Estamos aqui para mais uma conversa sobre redação e vamos falar sobre hierarquia de ideias. O que vem a ser isso, né? Hierarquia. A gente sabe que hierarquia é quando a gente organiza uma sociedade, um grupo de pessoas em classes, né? Então você tem a classe mais alta, a classe mais baixa. Você já deve ter estudado isso em história, em sociologia, né? Então a gente tem essa questão da hierarquia. Na hierarquia de ideias, é para a gente pensar que quando a gente está argumentando, a gente defende, destaca para o nosso ouvinte ou para o nosso leitor aquilo que é mais importante, qual a ideia principal, o que eu de fato quero defender. Então, por isso que esse conceito, essa ideia sobre hierarquias, ela é bem importante na hora da gente construir o nosso texto dissertativo argumentativo, porque você não vai conseguir escrever em 30 linhas todas as ideias. Então, você já vai fazer aquela seleção de qual a ideia é mais importante, mas na hora de argumentar, você também vai provar para o seu leitor o que é mais importante na sociedade. Você vai ter que construir essa ideia de prioridades, né? Essa ideia de hierarquia, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui por que é importante a hierarquia de ideias. Porque a hierarquia de ideias, ela se refere à seleção e à organização do seu texto, né? Então você vai escolher algumas ideias, isso se chama seleção, e depois você vai combinar essas ideias, colocando aquela que tem mais a ver com a outra, pensando em repertório que comprove a ideia, então você vai organizar essas ideias. Por fim, quando a gente consegue deixar muito claro para o nosso leitor que as nossas ideias estão organizadas, elas combinam, existiu ali uma seleção verificando que a ideia A combinava com a ideia B e o repertório provava tal coisa, ele vai perceber que o seu texto teve, então, uma progressão, ele progrediu. Por que eu estou destacando isso, né, essa questão da progressão textual? Porque às vezes quando a gente vai escrever um texto dissertativo argumentativo, a gente pode correr o risco em só contrastar ideias, sabe? Trazer assim, é um problema social, esse problema social traz um efeito e fica só nessa questão. Você não destaca por que de fato ele é um problema social, por que ele era uma prioridade na sociedade, por que ele deveria ser visto como algo fundamental. E aí quando você tem esse pensamento de que preciso hierarquizar ideias, né, destacar ideias e mostrar para o meu leitor aquilo que é mais importante na sociedade, aí você sai desse lugar de só constatar, é um problema, e destaca, é um problema por quê? É um problema porque está sendo negligenciado em relação a um direito básico, por exemplo. Né? Então você consegue fazer esse mecanismo ali de dar prioridade para determinados problemas, prioridade para determinadas situações. Então, a hierarquia de ideias é você destacar essas ideias, mostrando a sua relevância para a sociedade, tá bom? E aí, então, para a gente exercitar o que seria essa hierarquia, vamos pensar aqui no tema democratização do acesso a alimentos orgânicos no Brasil. E aí a gente vai pensar em exemplos de como construir a hierarquia de ideias em relação a esse tema. Então, por exemplo, quando a gente olha aqui, democratização do acesso a alimentos orgânicos no Brasil, eu já tenho o assunto geral, que é alimentos orgânicos, né? Mas quando eu penso em democratização do acesso, eu tenho que pensar no problema, na falta desse acesso, na falta dessa democratização. E quando a gente fala em democratização, a gente está falando em algo que é para todos. Então já parte desse pensamento aqui, dessa ideia fundamental, que deve ser uma hierarquia, a gente pensar que a democratização é algo voltado para todos. E aí a gente já enxerga que isso não acontece no nosso país, tá? E aí nós temos estruturas que possibilitam esse tipo de escrita. Uma delas é a correlação. O que é a correlação? É um tipo de estrutura, né? Você pode acompanhar aí comigo a definição, que se compõe de duas partes relacionadas entre si, de tal modo que a enunciação da primeira prepara a enunciação da segunda. Então a gente percebe que quando você diz uma frase, você já está sugerindo para o leitor que vai vir ali uma outra frase completando essa primeira, tá? Constitui de um recurso de criar ênfase, né, o mais importante aqui pra gente, útil também para o encadeamento de ideias dispostas em períodos longos. Então, quando você vai construir aquela primeira frase declarativa, que é o seu argumento, que a gente chama de tópico frasal, você já construir por meio da correlação, né, ter essa relação entre duas ideias em que você destaca mais uma ideia do que a outra.
Para fazer sentido, vamos ver um exemplo, ó. Não só é uma questão de acesso à alimentação, mas também de saúde e qualidade de vida. Então, quando a gente fala da democratização, né, pensando naquele tema da democratização do acesso a alimentos orgânicos do Brasil, não só é uma questão de acesso à alimentação, mas também de saúde e qualidade de vida. Essa combinação aqui que a gente chama de correlação, utilizando não só, mas também, quando você começa a frase não só, já fica claro para o seu leitor que você vai apresentar uma segunda ideia. Então, a primeira ideia antecipa a segunda. Não só é uma questão de alimentação, mas também de saúde e qualidade de vida. Então, esse mais também de saúde e qualidade de vida destaca que saúde e qualidade de vida deveria ser uma prioridade em relação à alimentação. Então, criou a hierarquia. Saúde e qualidade de vida é mais importante. A alimentação é uma ferramenta para alcançar a saúde e qualidade de vida. E aí o outro exemplo, pensando num outro tema, né, nem seria esse tema de alimentação, mas é uma outra estrutura também que a gente pode utilizar, que é tanto os homens quanto as mulheres deverão expressar sua opinião. Tanto quanto. Tanto quanto é uma estrutura que parece que eu estou simplesmente comparando dois elementos. Mas quando eu falo tanto os homens quanto as mulheres, esse quanto as mulheres deixa para o meu leitor subentendida a ideia de que, de repente, em algum momento, se pensou que as mulheres não deveriam expressar sua opinião. Então, quando eu faço esse tanto quanto, o quanto destaca o segundo elemento. E aí é claro que a frase não vai morrer aí, né? Você vai continuar a frase. Então, mas por muito tempo, a sociedade acreditou, defendeu a ideia de que as mulheres não tinham voz, e aí eu completo essa relação de hierarquia, mas destacando que, sim, homens e mulheres podem expressar sua opinião na sociedade, no entanto, as mulheres não tiveram esse direito por muito tempo, tá? Vamos voltar lá no tema sobre a democratização do acesso a alimentos orgânicos no Brasil e pensar na seguinte ideia. Quando eu estou discutindo alimentação, eu posso pensar também que os alimentos orgânicos, eles têm relação com, não são tão gostosos quanto os alimentos industrializados, ultraprocessados. Então tem aquela questão do acesso a uma alimentação que seja prazerosa. Mas esse acesso a uma alimentação que seja prazerosa entra na questão de que às vezes a gente não tem também na escola, na nossa formação básica, uma educação alimentar que nos faça entender que os alimentos orgânicos são importantes como nutrientes, né, como qualidade aí para a nossa saúde e que eles também podem ser, inclusive, prazerosos. Então eu tenho essas duas ideias. Só que educação alimentar é maior do que a ideia de ter uma alimentação prazerosa. Então, veja aqui do jeitinho que eu coloquei esse projeto, né? Então, eu coloquei aqui o símbolo da matemática, inclusive, para dizer que educação alimentar é maior do que alimentação prazerosa. E aí, como apresentar isso num texto? Eu posso começar pela alimentação prazerosa, dizendo o seguinte, ó. Primeiramente, não se pode negar a importância de garantir o acesso à alimentação que faça o indivíduo se sentir bem. Alimentação prazerosa. Só que, no entanto, pensando em saúde e qualidade de vida, não basta apenas ter alimentos à disposição, mas conhecer dietas saudáveis, educação alimentar. Então, na minha hierarquia de ideias, educação alimentar era o mais importante, só que eu não vou apresentar ele primeiro. Eu destaco que existe na sociedade a ideia de que o importante é ter acesso a alimentos e alimentos prazerosos, que façam a pessoa se sentir alimentada e se sentir bem. Tá, mas eu preciso destacar que não é só ter acesso a alimentos, mas principalmente alimentos de qualidade, ou seja, ter acesso aos alimentos orgânicos, tá bom? Espero ter te ajudado a entender como funciona essa estrutura, da hierarquia de ideias, de construir essa correlação, sempre destacando a ideia principal e que ela fique mais forte, inclusive, na memória do leitor do seu texto. Até a próxima!